Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de CorelDRAW X7. Nessa videoaula nós iniciaremos o assunto sobre ferramentas avançadas do CorelDRAW. Na videoaula de hoje vou ensiná-los a utilizar algumas ferramentas que adicionam alguns efeitos interessantes aos desenhos no CorelDRAW. A primeira ferramenta é o sombreamento, que, como o nome já diz, adiciona uma sombra aos objetos especificados. Para demonstrar isso aqui, eu criarei um retângulo, aplicar um preenchimento aqui para ele, retirar a borda. Para aplicar o sombreamento é bastante simples. Aqui neste menuzinho aqui, que de cara já vem selecionado ferramenta de sombreamento, nós vamos aqui na setinha e escolhemos sombreamento, ou apertamos de cara aqui, que é a primeira opção. Vemos então, dá para se perceber que o cursor mudou. Selecionamos e com o cursor mudado, nós selecionamos o objeto ao qual aplicaremos o sombreamento. Clicamos nele e então arrastamos um pouco. Percebe-se que um pequeno controle foi criado e o sombreamento bem leve foi feito. O sombreamento tem os seus níveis controlados através destes dois controles aqui. O preto é o controle de deslocamento da sombra. Nós podemos simplesmente deslocar a sombra para completamente fora do objeto ou reposicioná-la como estava originalmente atrás dele. Este controlezinho central aqui controla o nível de transparência da sombra. Acabei arrastando aqui a sombra por acidente. Quanto mais próximo do preto, mais forte a sombra é. Podemos também alterar a cor do sombreamento. Apesar de vir por padrão o sombreamento preto, podemos utilizar outras cores sem problema algum, bastando selecioná-las neste menu contextual. Temos vários tipos de opções de sombras diferentes no CorelDRAW X7, que são escolhidas aqui no modo de mesclagem. Podemos utilizar vários tipos mesmo diferentes. Eu manterei aqui no normal, que se não me engano é o que veio por padrão. Temos opções aqui também em relação a suavidade do traço da sombra, que é controlado nesse pequeno controle aqui da peninha. Aqui ele tem o nome de enevoamento. Você vê que quanto maior o valor, mais grossa, digamos assim, é a sombra. Vocês devem ter percebido que alterando aqui o tipo da sombra, ela ficou um pouco mais bruta, digamos assim. Isso se deve ao tipo de sombra escolhida mesmo. Certo. Temos ainda alguns controlezinhos aqui, como a direção da sombra, que pode ser feito aqui ou os padrões por aqui. E alguns controles mais avançados em relação à opção escolhida aqui. Temos como deslocar o sombreamento também através destes controles aqui, ou, como eu disse, simplesmente arrastando o controle preto. Certo. Isso aqui, deixa eu ajeitar como estava antes. Vou aumentar isso aqui, estava em 14, em 16. Vou diminuir aqui. Certo. A próxima ferramenta avançada é a ferramenta de contorno. A ferramenta de contorno, vou criar aqui uma elipse para utilizarmos um exemplo. Ela pega a forma
externa, a nossa forma que escolhemos, e adiciona uma forma geralmente igual à original no centro da forma original, transformando a nossa primeira forma no contorno da forma interna. Para utilizar essa ferramenta, nós selecionamos a forma base, clicamos e arrastamos. Deu para se perceber que um pequeno controle aqui foi criado. Esse controle está demonstrando o nível, o tamanho do objeto interno. Vamos deixar mais ou menos esse tamanho aqui. Agora, um novo objeto foi criado dentro daquele original. Os dois estão agrupados, não há nem como desselecioná-los, e as cores deles podem ser alteradas. A da parte interna aqui, e a da parte externa normalmente por aqui. Essa ferramenta, então, ela cria um contorno, transforma a nossa base original num contorno por uma ferramenta interna. Controles como borda e etc. e tamanhos aparecem aqui neste menus contextuais. Nossa próxima ferramenta é a ferramenta de mistura. Essa é uma ferramenta bastante interessante porque através dela consegue-se criar vários efeitos, alguns muito próximos a uma espécie de pseudo 3D. Vamos demonstrar isso aqui utilizando este pentágono, rotacioná-lo, colocar aqui um cinza, vou adicionar um contorno dentro dele. Aqui está de bom tamanho. Vai para o contorno, isso aqui mantém cinza, contorno vermelho aqui, retirar sombreamento, botar a mesma cor na verdade, retirar aqui o contorno, certo? Duplicar agora este objeto e opa, não duplicou do jeito correto. C Ctrl V. Vamos utilizá-lo dessa maneira mesmo, colocando a cor azul. E agora nós realizaremos a mistura. A ferramenta de mistura, ela junta dois objetos e os mistura, fazendo com que a cor do objeto de baixo vá mudando de níveis até alcançar a cor do objeto de cima, fazendo diversas cópias entre os objetos para formar essa mistura. Como exemplo, nós vamos selecionar a de baixo e arrastar até encontrar a de cima. Vocês podem perceber agora a forma ela ficou um tanto diferente, parecendo um bloco. Isso é, o cinza, a base cinza, foi diversas vezes copiada e tendo seus tons alterados até alcançar o tom do objeto de cima. Essa forma, assim, o tamanho da mistura e etc. podem ser alterados clicando na parte de cima, não selecionando todo o objeto, mas sim só na parte de cima e arrastando. Como vocês podem ver aqui, a forma ela cresce e fica mais fácil visualizar a evolução dos tons. É assim que se faz a mistura. Para realizar a mistura não é obrigatório dois objetos do mesmo tipo. Por exemplo, não precisa ser, como aqui no exemplo, pentágono com pentágono, polígono com polígono. Podemos fazer, por exemplo, uma mistura entre estes dois objetos aqui. Selecionamos a ferramenta misturar, escolher como base o retângulo, clicamos nele e passamos aqui para a elipse. Perceber que agora a mistura foi feita. Podemos aqui controlar os níveis dela. É uma ferramenta bastante interessante porque ela dá diversas possibilidades de desenho. E
até mesmo a construção de um efeito que lembra, em alguns aspectos, um pouco um efeito de 3D. Dá uma ideia um pouco de profundidade. Lembrando que se quiser mover todo o objeto sem alterá-lo, deve-se selecionar a parte superior dele. Quer dizer, se quiser mover todo o objeto, deve selecioná-lo todo. Mas se quiser alterar as propriedades dele, deve selecionar ou o de cima ou o de baixo e arrastar. Vale ressaltar que nós podemos ainda alterar a forma de cima depois da mistura feita. As formas, elas ficam, entre aspas, independentes. Então podemos alterar as propriedades delas sem problema nenhum, que o efeito não perde. Vou dar isso aqui para um triângulo, por exemplo, e adicionar um contorno. Para ver, ó, que nós fomos capazes de alterar as propriedades do objeto e ainda assim não retiramos o efeito de mistura fazendo isso. Mesma coisa vale para cá. Aqui é um pouquinho diferente porque aqui já está aplicado um efeito, então nós não temos tanta facilidade assim para alterar o objeto. Aqui já está um contorno, já está utilizando a ferramenta de contorno. Mas ainda assim, selecionando, podemos alterar isso aqui para ferramenta de torta. Ficou um pouco estranho, mas foi para demonstrar a possibilidade. Aqui, retornar os falantes, Ctrl Z. Certo. Até para ficar mais fácil a visualização, adicionar aqui um contorno. Eu gostaria de falar ainda que se alguém ficou em dúvida, não há problema nenhum em aplicar vários efeitos de ferramentas avançadas juntos. Isso aqui é fácil de se perceber porque aqui estamos usando mistura e contorno, e aqui também, mas nada nos impede de adicionar, por exemplo, sombreamento aos objetos misturados. Selecionar. Acabei selecionando mais do que deveria. Selecionar todos aqui. Nível de sombreamento. Dá um pequeno travadinho. A ferramenta de sombreamento ela funciona quando você seleciona apenas um objeto. Diretamente a toda a seleção não trabalha muito corretamente. Vamos lá, selecionar aqui a base. Certo, selecionei. Agora que eu consegui aplicar aqui um sombreamento bem simples. Certo. A última ferramenta que nós vamos tratar aqui nessa videoaula é a ferramenta de distorção. É uma ferramenta um pouquinho difícil de se acostumar, porque ela literalmente, como o nome já diz, distorce a forma do objeto. Eu gostaria de ressaltar que essas ferramentas que eu estou demonstrando, apesar de eu utilizar formas como exemplo, são aplicáveis também a textos e etc. A ferramenta de sombra, principalmente, é bastante utilizada com textos. E essa que eu demonstrei agora, distorção, também é usada para aplicar alguns efeitos a textos. Certo. Criei aqui essa nova forma, vamos selecionar aqui a ferramenta de distorção. Por padrão, vem selecionada esse tipo de distorção aqui, serrilhar distorção. Nós podemos selecionar os tipos aqui em cima, alterar os valores dos dentes, no caso do efeito serrilhado, e ainda aleatorizar, suavizar e etc. forma de distorção. A aplicação do efeito de distorção é bastante semelhante à do sombreamento. Seleciona-se um objeto, clica-se nele e arrasta-se um pouco. No caso da distorção, um leve clique já é suficiente para aplicar o efeito. Como vocês podem observar aqui, a forma ficou bastante serrilhada. Podemos alterar estes valores e serrilhar bastante, puxando este controle aqui. Vou retornar próximo do que estava antes. Podemos também alterar o tipo da distorção, só que lembrando uma coisa, que quando você aplica uma distorção e seleciona outro tipo,
aquela distorção anterior ela é aplicada, então cria-se uma nova forma, ou seja, você não vai pegar aquele nível de distorção que estava antes e aí simplesmente convertê-lo para outra. Ele será aplicado à forma, como podem ver aqui, até aquele controle desapareceu. E nós vamos aplicar esse tipo de torcer distorção num objeto já distorcido. Clicamos e arrastamos. Vale ressaltar que os tipos de distorção eles acionam alguns controles um pouco diferentes. Por exemplo, este aqui ele gira o objeto. Aqui está um pouquinho mais pesado porque eu justamente já tenho um objeto com muitos pontos devido à distorção anterior. Para isso, criar um novo aqui. E até mudar aqui o tipo da distorção, podemos aplicar várias distorções uma na outra, não há problema nenhum. Só que uma vez aplicada a distorção, não temos como editá-la. Aqui a nossa elipse ficou parecida com um retângulo, meio torto. Podemos alterar as valores dela, agora aparecendo uma estrela. Retornando aqui para aquela forma que lembra da forma da estrela, quando deixamos apenas com 4 pontas. Podemos alterar também aqueles valores que nós fazemos arrastando através aqui desse valor, dessa caixinha aqui. Podemos adicionar novas distorções sobre isso aqui. Temos uma distorção já feita, podemos adicionar mais uma. Entretanto, quando clicamos aqui em outro tipo de distorção, aquela anterior ela é desselecionada. Vamos agora aqui, vamos girar, fazendo a distorção aqui de giro. Agora temos como girar nosso objeto. Vou fazer aqui uma pequena galáxia, parecendo uma galáxia, um vórtice. Simplesmente utilizando aquela distorção que deixa o objeto no formato radial. Vale falar que o objeto, apesar de distorcido, ele não tem nenhuma de suas características, ele não perde nenhuma de suas características de forma, ou seja, aquilo como era uma elipse originalmente, continua aqui ser tratado como uma elipse, ou seja, ainda podemos transformar em torta, apesar de que o efeito pouco muda. Só que transformando em arco, como eu havia dito que ele não tinha preenchimento, muda um tanto, mas podemos ainda, por exemplo, adicionar borda se for de nossa vontade. Até colocar aqui uma cor de borda verde, por exemplo. Vamos retirar a borda. E podemos espelhar com as diferentes direções e etc. E também, caso queiramos, podemos converter em curvas como qualquer outra forma. Um exemplinho aqui, só para ressaltar o que eu havia dito sobre misturar efeitos diferentes. Vamos utilizar o efeito de mistura com esse da distorção. E temos nosso vórtice. Agora um pouco mais 3D. O complicado de se trabalhar com uma mistura tão grande é que uma forma, quando ela é mais regular, como temos aqui, é fácil alterar o objeto de topo para se alterar os valores. Já aqui é um pouquinho mais difícil, mas não impossível. Está aqui selecionando o objeto inteiro. Uma coisa que eu esqueci de falar é que a mistura, nós podemos ainda alterar algumas configurações dela, como a direção de mistura, aqui nos sentidos. Essa questão dos sentidos não é exatamente na forma como o giro ocorre, digamos assim, girando, mas sim no sentido relacionado às cores, a forma como que ele progride as cores. Bem, podemos ainda adicionar mais misturas e etc.
Eu peço que vocês tentem reproduzir esses objetos que eu criei aqui na videoaula, principalmente essa mistura aqui com a elipse e tentar repetir essa espécie de vórtice aqui, porque essas ferramentas, mistura, distorção e etc., elas exigem um pouquinho mais de prática para se trabalhar. Pode parecer no primeiro momento que ferramentas como, por exemplo, a distorção e etc., sejam um pouquinho imprevisíveis, que elas aparentemente de início dão a impressão de serem difíceis de se controlar os resultados, mas com bastante prática consegue-se alcançar a prática e desmistificar, como podemos dizer, a utilização dessas ferramentas. Muito obrigado por assistir nessa videoaula e na próxima nós continuaremos a falar sobre as ferramentas avançadas do CorelDRAW. Muito obrigado e até a próxima.